Bom dia terceiro ano. Eu vou dar início à aula 2 sobre globalização. Então, capítulo 2 de vocês, página 42 a 51. Na aula passada falamos sobre globalização, aula 1. Então, na aula passada eu falei do conceito de globalização, o que era a questão de uma aldeia global, expliquei os processos de desenvolvimento da globalização, o que isso modificou o mundo, modificou o espaço geográfico. E também eu falei de benefícios dessa globalização e também falei dos malefícios, né, que é o lado negativo aí da globalização, ok? Observe nessa primeira imagem aqui, ó. Eu não preciso estar lendo aqui que isso aqui é McDonald's. Está em outro idioma aqui e eu já sei que é McDonald's. As multinacionais pelo mundo, ela tem essa característica. Às vezes apenas por um símbolo eu já consigo identificar. Pessoal, aí a gente vem falar agora nessa aula sobre um outro aspecto da globalização, que seria uma globalização econômica, né? A ideia dessa globalização é hoje que nós temos uma grande integração econômica nesse espaço geográfico mundial. Cada país depende um do outro. Por exemplo, vários países dependem do Brasil para o fornecimento de matéria-prima, para o fornecimento de produtos primários, enquanto o Brasil depende de outros países, por exemplo, para comprar tecnologia. Esse é um dos exemplos, mas temos outros exemplos no mundo, né? Quando um país, por exemplo, entra em crise, um país grande como os Estados Unidos, outros países entram em crise também. Porque quando eles entram em crise, eles deixam de comprar, ok? E aí, pessoal, a gente tem aí hoje uma relação, né, melhor, uma relação econômica melhor entre vários países do mundo. E essa globalização econômica, pessoal, ela é caracterizada por uma grande dispersão da atividade industrial pelo mundo. Principalmente quando a gente fala de grandes multinacionais. Essas grandes multinacionais, como a gente mostra nessa imagem aí, eu tenho, por exemplo, Microsoft, Johnson Johnson, Twitter, Yahoo, Coca-Cola, Nike, né? McDonald's, olha aqui, eu só tenho um M aqui, eu já sei que isso aqui é McDonald's. Eu tenho apenas aqui uma maçã mordida, eu já sei que é da Apple, né? Eu tenho apenas aqui um cavalo, eu já sei que isso aqui é Ferrari, pelo símbolo. Então, hoje nós temos esse fenômeno, que são grandes multinacionais que se espalham pelo mundo. Então, há uma dispersão industrial pelo mundo. Claro, eles iniciam aí favorecidos por uma revolução técnico-científica e informacional, ou também chamada de terceira revolução industrial, que inicia-se mais ou menos entre a década de 60 e década de 70. Eu já falei isso em outras aulas. Então vamos aqui para frente, pessoal. Então, como eu disse para vocês, essas multinacionais vão se espalhar pelo mundo. Sempre foi assim, professor? Não. Primeiramente, as grandes multinacionais, elas atuavam em países ricos e industrializados. São aqueles países que a gente chama de industrialização clássica, que a gente viu lá no segundo ano. Essa industrialização clássica era aqueles países que são pioneiros na Revolução Industrial. Aí eu tenho, por exemplo, Inglaterra, que é a primeira, Estados Unidos, Japão, grande parte da Europa. Então ela se concentrava ali. Só que aos poucos ela começou a perceber que ela poderia se espalhar em outras partes do mundo. E aí ela criou filiais, elas criaram, aliás, várias filiais no mundo. Mas elas criaram em qualquer país, não. Primeiro elas pensaram quais eram as economias promissoras. E aí a gente tem como exemplo de economias promissoras Brasil, México, Argentina, Taiwan, Índia, Coreia do Sul, Malásia, África do Sul. Então, vários países aí que tinham economias promissoras. Países emergentes. Por exemplo, o Brasil faz parte de uma sigla que se chama BRICS, que corresponde aos países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, eles se espalham por esses países, logicamente pensando em algumas vantagens. Quais são as vantagens que eram oferecidas por esse país para que as multinacionais fossem se implantar lá? Baixo custo de mão de obra, esse é o primeiro ponto. É claro que uma mão de obra mais barata, eu vou lucrar muito mais. Eu não sei se eu dei esse exemplo, mas, por exemplo, toda a produção da Nike, ela é feita na Ásia, em vários países asiáticos onde a mão de obra é muito barata. Nenhuma produção é feita nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está a empresa principal, só o marketing, né? Eles estudam a forma de fazer os seus produtos, mas a produção em si, essa mão de obra, eles vão buscar uma mão de obra mais barata que está na Ásia.
disponibilidade de recursos naturais, ou seja, matéria-prima nesses outros países, uma legislação trabalhista e ambiental menos rígida, ou seja, uma legislação trabalhista onde eu posso explorar muito mais o trabalhador, e uma legislação ambiental menos rígida, menos rigorosa. Para implantar uma empresa, eu tenho que seguir padrões ambientais. E num país menos desenvolvido, esses padrões ambientais são menos rigorosos. Você gasta menos para implantar a sua empresa. Grandes mercados consumidores em expansão, ou seja, muita gente para comprar em um mercado que se expande, por exemplo, no Brasil se compra muito, somos muito consumistas, e concessão de incentivos fiscais. É claro que o país que desse redução ou até isentasse os impostos iria ser um atrativo para que essas multinacionais viessem. E aí os países com economias mais frágeis fizeram isso, para trazer essas multinacionais, que também gera emprego, né? Seria uma das vantagens. Galera, essa expansão aí das multinacionais traz mudanças significativas nesses países. Vamos lá, vamos pensar no Brasil. O Brasil, com a economia emergente, geralmente exporta mais gêneros primários, matéria-prima e minerais, né? E aí, pessoal, a partir do momento que eu tenho empresas multinacionais no meu país, eu posso também exportar bens manufaturados e também desenvolver a minha economia. Essa é uma ideia que a gente vai ver mais na frente. E aí, como eu disse para vocês, as multinacionais elas contribuem para o crescimento econômico e industrial de um país. Quando uma multinacional chega aqui no Brasil, ela traz consigo, pessoal, tecnologia e traz consigo um emprego. Olha a vantagem que ela traz. Agora, ela traz uma desvantagem. Ela causa também uma dependência econômica e tecnológica desses países. Porque nós já temos essa produção no Brasil, que vem de uma multinacional, que vem de fora, e acaba que não desenvolvendo isso. Mas, em outras aulas, eu já falei isso. Para fazer esse desenvolvimento tecnológico, o Brasil também precisa investir em educação. Se eu tiver um investimento maciço, com dinheiro nas universidades, principalmente, no ensino básico também, mas na universidade, pode ser que a gente tenha muitas ideias e comece a desenvolver tecnologias. Porque o Brasil ainda é um país muito agrário, vende muito produto agrário e acaba tendo que exportar tecnologia. Só para você ter ideia, para a gente ter essa aula aqui, eu estou precisando de vários produtos que não são produzidos no Brasil. E a gente tem então essa dependência. Agora, tem um lado bom? Tem. Emprego e um desenvolvimento industrial que as multinacionais trazem. Aqui, pessoal, um exemplo que eu trouxe do PIB de muitas empresas chamadas aí de multinacionais comparadas a países. Por exemplo, o Walmart. O Walmart, pessoal, ela tem quase o PIB da Argentina, 514 bilhões de lucro. A Argentina aí 518. Por exemplo, Shell, 311 bi. Paquistão, 312 bi. Toyota tem quase o mesmo PIB da Finlândia. Volkswagen tem um PIB maior do que o do Egito. Então, são países, aliás, são empresas que muitas vezes têm um PIB maior do que de um país. Produto Interno Bruto, aí para a gente poder lembrar, né? Na aula do MIT eu detalho melhor o que é PIB para vocês, tá bom? Mas aqui no Brasil é bem simples entender PIB. É mais a questão da gente ver o que a gente vende e o que a gente compra, o que a gente exporta e o que a gente importa, mas lá a gente detalha mais, tá bom? Porque eu tenho mais tempo na aula. Galera, a gente tem também uma das características de multinacionais é que elas fragmentam o seu processo produtivo. Ou seja, ela expande suas atividades pelo mundo, né? E aí ela vai dividir essa produção. Ela vai fazer uma parte da sua produção e a montagem dos seus produtos em filiais. Essa é uma ideia. E aí, pessoal, ela vai buscar, por exemplo, nesse avião, você vê várias partes do avião que foram pegar pedaços desse avião em vários países do mundo. Por quê? São países que muitas vezes são filiais, eu tenho filiais nesse país, e eu vou conseguir trazer esse produto para montar o meu produto final, pegando um pedaço de cada parte desse produto mais barato aí pelo mundo. Essa é uma ideia. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, das empresas maquiladoras lá no México. Os Estados Unidos fazem a produção das peças e mandam a sua montagem para o México. Por quê? Porque lá no México a mão de obra é mais barata. Então, em vez de ele gastar numa fábrica que vai produzir o produto em outra fábrica para montar, porque a mão de obra é cara nos Estados Unidos, ele manda a montagem para o México.
Então ele está fragmentando a sua produção, ele está buscando um local onde ele vai lucrar. A ideia da multinacional é isso. Até porque eu falei para vocês de globalização. Globalização estava sempre ligada ao capitalismo. Isso foi motivo da aula 1, quando eu falei. E o capitalismo, como a gente já sabe, ele quer o quê? Quer o lucro. Lucro acima de tudo, ok? Outro tipo de fragmentação, pessoal, é nos setores, né? Em outros setores, por exemplo, como o setor de telemarketing. Hoje, o maior setor de telemarketing do mundo está na Índia. E sabe que os indianos falam inglês, né? Os indianos ficaram aí até 1947, só conseguiram sua independência em 1947. Então, até 1947, ainda colônia da Inglaterra. Então, aquele processo ali de Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia e os indianos falam inglês perfeitamente, até porque foram colonizados por eles. Então, muitos telemarketers vão fazer suas empresas na Índia, porque a mão de obra é mais barata. Então você tem Estados Unidos, você tem Canadá, você tem a própria Inglaterra, que manda o seu call center para a Índia. Com isso, eles vão lucrar muito, tá? Cuidado que isso é motivo de prova, isso já caiu várias vezes no Enem, tá? E aí, gente, quando a gente fala, por exemplo, de concorrência em relação às multinacionais, geralmente o que uma multinacional faz para derrubar a concorrência? Primeiro, ela tem um investimento, vou até voltar aqui, ó. Ela tem um investimento maciço em propaganda. A ideia é que a gente veja essa marca o tempo todo, queira comprar essa marca. Essa marca, você vai ter um prazer de usar uma marca como essa, tá? Então eles vão tentar valorizar a sua marca através de um marketing forte, colocando na televisão o tempo inteiro, na mídia, enfim, tá? Tenta otimizar o processo, então geralmente eles usam o sistema do toyotismo, que é a questão de eliminar o desperdício e melhorar a qualidade do produto, fazer a produção apenas por demanda, né? O just in time, que a gente já falou em outras aulas, e também o uso de muita tecnologia. A ideia é usar muita tecnologia para produzir mais e diminuir o custo de mão de obra, porque como eu tenho muita tecnologia, eu não preciso de tanta mão de obra. E dentro dessas estratégias das multinacionais, a ideia é criar monopólios, né? E a gente já explicou em outras aulas o que é monopólio. Monopólio é quando, por exemplo, uma empresa só domina todo o mercado. Oligopólio, quando várias empresas dominam o mercado. E aí eles formam trusts, holdings em cartéis, que eu também já expliquei em outra aula. Se você entrar na aula anterior, você tem o conceito de trusts, holdings em cartéis, tá? Pessoal, e aí a gente tem hoje um fluxo e rede no espaço globalizado. Já falamos em outra aula, né? Que há um aumento vertiginoso do fluxo, circulação de mercadorias, de informação, de pessoas ao redor do mundo. É claro que aumentando esse fluxo, a gente tem hoje um grande sistema de transporte, de comunicação, que é cada vez mais avançado, para facilitar essa conexão entre pessoas do mundo, tá? E aí, gente, hoje em dia no mercado, a gente tem muitas mercadorias que circulam por vias, hoje, a maioria por vias oceânicas, e também vem crescendo muito forte o transporte por vias aéreas, que apesar de ser um pouco mais caro, a gente tem um transporte de carga que muitas vezes exige rapidez e pontualidade, por isso que a gente vai, às vezes, muitas vezes, para a logística aérea. Então, os produtos estão circulando pelo mundo. As duas formas mais utilizadas são as vias oceânicas, através daqueles grandes navios, né, que tem aqueles grandes containers que chegam até o porto, e pela logística aérea. A gente tem um grande fluxo de informação também, vou ser rápido aqui porque a gente falou em outras aulas, que é a questão da revolução tecnológica. A gente tem uma complexa rede de telecomunicações, satélites artificiais, linhas de telefonia fixa, antena parabólica, cabos de transmissão submarinos, cabos de fibra ótica, rede sem fio, enfim. A gente tem hoje um crescimento muito grande dessa rede, desse fluxo de informação, tá? Então a gente sempre fala que a gente tem um volume muito colossal de informações, dados, textos, imagens, que estão ao nosso redor o tempo todo. Galera, embora a gente tenha hoje um fluxo de informação que nos impressiona, esse fluxo de informação muitas vezes está concentrado em países ricos. Por quê? Porque eles detêm o monopólio das telecomunicações. Hoje as grandes empresas do mundo que fabricam chips estão
nos países mais ricos do mundo, que fabricam satélites, que fabricam celulares, que fabricam grandes redes de notícia. Tudo está concentrado nesses países mais ricos. Esse é um grande problema também. Como a grande rede de notícias está nesses países mais ricos, eles controlam também o conteúdo das informações, tá certo? Vamos para frente. Eu tenho também uma questão que é a globalização financeira, que fala um pouco sobre a questão do círculo de dinheiro virtual, que a gente tem aí, por exemplo, compra e venda de ações, títulos, moedas, moedas que são vendidas pela internet, criptomoedas, né, que eles chamam, que são vendidas aí pela internet, tá? Grandes operações financeiras, e eu trouxe um exemplo aqui, ó. A cada 24 horas, as operações financeiras movimentam mais de 480 bilhões de dólares ao redor do mundo. Lembrando que as grandes bolsas de valores do planeta estão também nos países mais ricos. Aquelas bolsas mais importantes estão nos países ricos, tá? Então é isso, galera. Faça a leitura do livro. Se você assistir a aula e ler o livro, você compreende com certeza a matéria. Essa aula fica gravada no YouTube, como outras aulas também. Muito obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima. Obrigado, gente.